Mensagem do céu para você. Nós estamos buscando Cristo, o ensino a respeito de Cristo, o anúncio da vinda do Messias prometido de Israel, também a respeito do seu ministério, e estamos nos fundamentando nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, dos profetas, da Torá, dos livros de Moisés, também dos Salmos, para que nós possamos encontrar aquilo que foi referido a respeito de Cristo, anunciado sobre Cristo no Antigo Testamento. Vamos então para Zacarias, no capítulo 9, a partir do versículo também de número 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então nós encontramos aqui no livro do profeta Zacarias uma referência a Cristo, de tal forma que ele prepara este momento para que ocorresse um cumprimento literal da palavra do profeta. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele então quer realizar literalmente, de uma maneira concreta, o que ele já conhecia da palavra dos profetas. Este texto também nós encontramos lá em Isaías 62, versículo 11. Há também referências no livro do profeta Jeremias a respeito desta mesma sequência, deste mesmo momento em que o rei chega, o rei de Jerusalém, o rei de Sião, chega e vai entrar na cidade. Então Jesus prepara, solicita que seja buscado este jumento, filho de jumenta, um asninho, para que fosse então cumprida a palavra do profeta. Jerusalém e Sião simbolizam o lugar escolhido de Deus para que fosse a origem, o lugar da origem da lei em Sião, da palavra do Senhor saindo de Jerusalém. Então Jesus assume essa palavra profética para ele, porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é aquela palavra de Deus a respeito do caminho para a árvore da vida. Ele é o Salvador, ele que vai levar a humanidade para que seja salva, para que beba da água da vida, para que coma do pão da vida. Jesus mesmo vai assumir esta palavra profética de que ele é o fruto da árvore da vida. Nele estava a vida. A vida prometida por Deus, quando Deus cria o homem e a mulher, coloca no jardim e diz que lá no centro está o fruto da árvore da vida e que eles poderiam chegar a ele, este fruto, livremente. Porém o diabo engana, o diabo mente e desvia a humanidade do caminho da vida e leva para o caminho do mal, que é também o caminho da morte, do pecado, da mentira, do engano do diabo. Mas aqui Jesus assume que ele é este fruto, nele estava a vida, ele tem o dom da vida eterna. Quem vai a Cristo, quem dele se alimenta, recebe então o que Deus planejou desde o princípio, a vida eterna para a humanidade. Isso significa salvação. Então ele vai chegar, ele quer ir, é o seu caminho, ele vai a Jerusalém, ele vai ao Monte Sião, ao monte do templo. É dali que vai sair a palavra de Deus. Isso é verdade, porque ele derrama, ele batiza com o Espírito Santo a igreja primitiva
e ela então recebe línguas como que de fogo, significando que a palavra de Deus está sendo derramada, o Espírito de Deus, o Espírito da palavra de Deus, o Espírito da revelação de Deus, da verdade de Deus, da vida eterna, da salvação está sendo derramado sobre a igreja, em Sião, em Jerusalém. Porque Jesus diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque a promessa da palavra dos profetas a respeito de Cristo é que ele chegaria em Jerusalém montado num jumento. Ele ali seria rejeitado pelos judeus, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E isso vai abrir a porta para todas as nações, para os gentios, para todos os povos. Então, todo aquele que o receber é, então, transformado em filho de Deus, é salvo, tem a vida eterna. Então, Cristo está aqui cumprindo a palavra profética. Essa palavra diz respeito à vinda de Cristo, e ele realmente teve tudo preparado para que esta palavra se cumprisse literalmente a respeito de Cristo. Então veja que ele tem que ir a Jerusalém, ele precisa ser rejeitado e morto em Jerusalém. Ele até levanta uma lamentação sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas, que matas aqueles que vos são enviados. Ele está profetizando que ele também deveria ser morto em Jerusalém para cumprir a palavra dos profetas. Tudo que está na lei, tudo que está na Torá, tudo que está nos Salmos, tudo que estão nos livros dos profetas. Então ele aqui está nesta palavra de Zacarias 9:9. E vamos agora ver como o restante da palavra profética também se cumpre no ministério de Cristo, na sua vinda, na sua missão e também na vida da igreja posteriormente. Então vamos para o versículo 10, que diz assim: e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então, quando Cristo chega em Jerusalém, ele deverá ser rejeitado pelos seus. Ele precisa cumprir a palavra dos profetas. Ele será morto. Porém, quando ele ressuscitar, ele vai cumprir este versículo 10 de Zacarias, dizendo para que os seus apóstolos fossem no seu ide, na sua orientação, no seu imperativo, na sua ordem: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Nós podemos aqui afirmar que Jesus estava citando o profeta Zacarias ao falar que ele, sendo rejeitado por Jerusalém, também os carros e os cavalos de Jerusalém, de Efraim, foram destruídos. Então aquela limitação, aquele domínio da revelação de Deus, aquele domínio do conhecimento de Deus, que estava exclusivamente na mão de Israel, na mão do povo que habitava em Jerusalém, a partir desse momento, pela obra, pelo derramamento do Espírito Santo, pelas línguas que foram faladas, línguas faladas de todas as nações da terra, que estavam ali em Jerusalém no momento da festa de Pentecostes, eles ouviram os discípulos de Jesus falando em diversas línguas, línguas das nações. Então, Zacarias 9:10 diz assim:
e ele anunciará paz às nações. Então falará com as nações. O evangelho será pregado a todas as nações. A continuidade da chegada do Messias, do Rei, do Salvador em Jerusalém, montado em um jumentinho, é que ele será morto, mas ele vai ressuscitar. Então vai vencer aquela ideologia judaica, romana, de domínio, de controle da palavra de Deus, e Jesus vai liberar essa palavra, porque ele vive, porque ele está conosco agora em espírito. Ele pode estar em todas as nações da terra, ajudando o seu povo no cumprimento da sua obra, da sua missão de anunciar o evangelho a todas as nações, a toda criatura. Então agora Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nos dá autoridade e poder para pregar esse evangelho a todas as nações da terra. Agora há interesse em todas as nações de pessoas batizadas com o Espírito Santo, escolhidas por Deus, chamadas por Deus, vocacionadas por Deus, que têm o propósito de cumprir a palavra de Deus, de guardar e obedecer a palavra de Deus, de realizar a vontade de Deus. Então, por isso, esse evangelho é anunciado a todas as nações. E ele anunciará paz às nações. Então, na morte de Jesus em Jerusalém, na sua ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito Santo, criou-se esta condição de ser anunciada a paz, o evangelho da paz, a pregação do evangelho a todas as nações, sendo pregada a todas as criaturas. Nós não podemos retirar qualquer destes elos da fé, na morte de Cristo, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, de todo mal, de toda iniquidade, a vitória de Jesus na cruz. De maneira nenhuma, em momento algum, pode ser retirada a fé na ressurreição de Jesus, que ele deveria mesmo ser morto, rejeitado, para que ele pudesse agora estar em espírito, ressuscitado, glorificado pelo Pai. Então ele pode administrar esta obra que antigamente era limitada a Israel e agora é expandida, é complementada, sendo anunciada às nações, e a partir das nações que vão recebendo esta palavra, novas vidas são batizadas com o Espírito Santo e vão levando a nações mais distantes. Então não podemos retirar a rejeição de Jesus, a morte, sua ressurreição, sua ascensão, a glória de Jesus, onde ele entrou, recebeu do Pai, e o Espírito Santo derramado sobre nós, para que nós possamos ter condição de realizar esta obra. O final do versículo 10 diz assim: e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então, somente mesmo pelo batismo com o Espírito Santo, através do Espírito Santo habitar em nós, é que essa palavra se cumpre. É uma palavra poderosa, é uma palavra de autoridade, é uma palavra tremenda, é uma realização a nível mundial, de um mar a outro mar, e desde o rio, do Rio Jordão, com certeza, dos limites de Israel, a partir de Jerusalém, a partir de Sião, do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, que é de onde o profeta anuncia que sairá a lei, que sairá a palavra de Deus, de Sião, de Jerusalém, até as extremidades da terra. Isso é verdade, isso é possível através do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, porque esta é a palavra do profeta sobre o ministério
do Messias e sobre o anúncio da paz às nações, a todas as nações, ao mundo inteiro, do rio até as extremidades da terra. Então nós encontramos aqui no profeta Zacarias um fundamento tremendo, maravilhoso a respeito do Evangelho, da sua pregação às nações, das portas abertas e do alcance mundial do Evangelho a partir de Cristo, da sua vitória, e a porta da graça está aberta pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos esperar até que do alto sejamos revestidos de poder e então nós saímos ao mundo anunciando o Evangelho. Realmente, para estar aqui trazendo esta palavra, somente após o batismo com o Espírito Santo é que o Senhor nos abriu, nos deu esta visão, nos deu a revelação de toda a palavra. É uma promessa de Deus de que nós receberíamos poder, autoridade, de que entenderíamos tudo, iríamos compreender tudo que Jesus ensinou, iríamos sempre nos lembrar do que Ele falou. Então nós estamos aqui devido a essa unção, esse batismo com o Espírito Santo. Essa promessa também é para você, é para todos os que Jesus chamar, de que nos daria este poder, esta autoridade, esta visão, condição para anunciarmos a paz, o Evangelho de Deus, as boas novas de salvação em Cristo. Ele é o fruto da árvore da vida. Ele nos dá a vida eterna. Deus nos ama e por isso Ele nos deu o seu Filho único, unigênito, o seu Filho que lhe agrada, que cumpre a sua vontade, a sua palavra, foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele hoje é a nossa vida, é a nossa salvação. Versículo 11 diz assim: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Então, quando a gente lê Apocalipse sobre a água da vida, Cristo, a água da vida, Cristo nos tirando da cova, a libertação em Cristo, o sangue do concerto, tudo isso está aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Estes temas são trabalhados pelos apóstolos. Estes temas nós encontramos lá no Apocalipse, sendo explicados. Cristo nos trouxe tudo isto. E Ele mesmo diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Se ela for bem lida, compreendida, você vai saber como alcançar a vida eterna. O homem saiu lá do jardim do Éden com a mulher e caíram em si e disseram: a serpente nos enganou. E agora nós estamos aqui fora, fomos expulsos do jardim e não comemos do fruto da árvore da vida. A serpente nos enganou de tal maneira que ela nos iludiu, mentiu antes que nós chegássemos lá ao centro do jardim. Ela não nos deu tempo. Ela veio falando, veio mentindo de tal maneira, nos seduziu, que nós desobedecemos a Deus e agora estamos aqui, fora do jardim, sem salvação. Vamos morrer, vamos envelhecer. Agora estamos sofrendo, perdidos nesta terra. E então vem toda esta profecia, desde mesmo de Gênesis, Deus então, o Pai, providenciando um caminho de volta à árvore da vida, a salvação, a vida eterna, a qual a humanidade perdeu. E o homem e a mulher se lamentam, porque a vida vai passando e não estão salvos, ainda não garantiram a eternidade com Deus, estão se sentindo cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais tristes,
sofrendo a angústia do desterro, de não ter um repouso, não ter um descanso para a sua alma, não ter a certeza da vida eterna, por terem perdido a oportunidade, por terem dado ouvidos à mentira da serpente, do diabo, que os enganou, seduziu, para que eles trabalhassem para o diabo, para ter um domínio do mundo sem Deus, domínio da mentira, domínio do egoísmo, da guerra, através do domínio de todas as almas que são seduzidas pelo diabo. Mas então Cristo é anunciado, Cristo é a vida eterna. Então o homem vem também examinando as Escrituras, mas o que mais que Deus está falando? Existirá a possibilidade de retorno ao jardim do Éden, onde foi colocado um querubim, uma espada flamejante para impedir que o homem e a mulher voltassem ao jardim do Éden e fossem lá em pecado comer do fruto da árvore da vida. Então vão examinando as Escrituras, Deus vai chamando profetas, Deus vai falando, Deus vai cuidando do homem, Deus diz que não os abandonou, Deus diz que está preparando, que tem algo preparado a respeito da vida eterna. E os homens vão então buscando nas Escrituras entender a palavra de Deus a respeito da vida eterna, da salvação, de uma segunda chance, de uma oportunidade para o homem chegar até o centro do jardim e comer do fruto da árvore da vida. E esta palavra de salvação, de vida eterna, ela está em Cristo. As Escrituras, então, desde Gênesis, Moisés, profetas, Salmos, todo o Antigo Testamento, conhecido como Sagradas Escrituras, anunciam a respeito de Cristo. Ele é o Salvador. Ele traz de volta a ocasião, a oportunidade perdida, para que o homem e a mulher agora se alimentem deste fruto. Este fruto é Cristo. A vida está nele, a salvação, a eternidade está em Cristo. Está, primeiro, em ser purificado do pecado, da queda, da desobediência a Deus, pelo sangue de Jesus. Então Jesus tem que morrer, derramar o seu sangue para pagar o preço do pecado original, da desobediência. E todos os pecados cometidos no tempo da ignorância, que se repetem à semelhança do pecado inicial, do Gênesis. Então Cristo morre por todos os pecados da humanidade. E agora nos conduz até o fruto da árvore da vida. É Ele mesmo. Cristo é o pão que desceu do céu e nos alimenta e nos dá a vida eterna. E Ele agora nos conduz em vitória neste mundo para que possamos perseverar até o fim, como Cristo, ser fiéis até a morte e receber o dom da vida eterna, a coroa da justiça. Então é através de Cristo, da fé no seu nome, a fé no sangue de Jesus que foi vertido na cruz pelo seu pecado, pelo nosso pecado, e também é o batismo com o Espírito Santo. Não pode ser retirado desta mensagem, não pode ser retirado deste caminho da árvore da vida, porque todos os homens do passado, no Antigo Testamento, desde Adão e Eva lá no Jardim do Éden, foram seduzidos pelo diabo, foram vencidos. E agora nós temos à nossa disposição a solução de Deus em Cristo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. E então nos dá autoridade e poder para pisar na cabeça da serpente, para cumprirmos a promessa de Deus de que nós esmagaríamos Satanás debaixo dos nossos pés. É através do poder que Cristo nos dá, do sangue de Jesus, da redenção, do perdão de Deus, que agora nos dá a condição, autoridade, para sermos revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo e vivermos uma vida na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus e tendo poder para praticar esta palavra e não sermos mais enganados, seduzidos pelo diabo, mas
glorificarmos a Deus, louvarmos a Deus, adorarmos a Deus em espírito e em verdade, conhecendo a vontade de Deus e o Espírito Santo nos dando poder para praticar esta vontade de Deus. Então, toda esta revelação está nos profetas. São estas escrituras que testificam de Cristo, desta obra de salvação. Ele tem o dom da vida eterna para te dar. Só Cristo tem a vitória. Só Cristo tem o poder. Só Cristo te cura, redime a sua alma, lava os seus pecados, purifica você para que você possa entrar na presença de Deus, e Ele derrama do céu sobre a sua vida o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para que você possa realmente viver uma nova vida que glorifica a Deus e te dá assim o penhor da sua herança no céu, a certeza de que seu nome está registrado no céu. Você já é cidadão do céu. Ele já te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, através desta confirmação, desta certeza da vitória, que é a unção, o selo, o batismo com o Espírito Santo. O versículo 12 diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Então, essa promessa do Espírito Santo profética é uma unção dobrada agora do Espírito Santo, que nos dá alegria em dobro, vitória em dobro, recompensa em dobro na presença de Deus. É o nosso espírito renovado e ainda a habitação do Espírito Santo conosco. Alegria, vitória, bênção em dobro. A presença de Deus na nossa vida faz dobrar esta obra, este ministério, esta unção, esta vitória, esta graça, esta bênção de Deus. É glória sobre glória, é bênção dobrada, é unção dobrada do Espírito Santo, é recompensa em dobro do Senhor para nós, que Cristo nos concede, Cristo nos dá esta vitória. Versículo 13: porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. Nós vamos tomar esta palavra profética, citando em parte Israel e em parte a Grécia, simbolizando uma mensagem às nações, aos gentios, de que esta palavra de Deus vai invadir as nações. O conhecimento de Cristo, os que são filhos de Deus em Sião, através do batismo com o Espírito Santo, da palavra de Cristo revelada ali em Jerusalém, na Judéia, por todo Israel, essa palavra vai conquistar a Grécia, vai conquistar as nações. É uma continuidade da palavra a respeito da missão da igreja, de anunciar o evangelho, anunciar a paz. Ele anunciará a paz às nações. Então, esta palavra é uma continuidade desta revelação profética. E o versículo de número 14 diz assim: e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Então, a mensagem de ide, irá para o sul, porque vai alcançar as extremidades da terra. Então, pode haver aqui um início a respeito do sul, a respeito do leste, do oeste, do norte, todas as nações, todas as extremidades da terra, todas as partes da terra, todos os cantos da terra, sendo então alcançados por flechas poderosas da palavra de Deus, que é a espada
de 2 gumes. Então, uma arma de guerra, uma arma para avançar a todas as nações, conquistando as nações pela palavra de Deus revelada em Sião, em Jerusalém. Esta palavra é Cristo, e ela é revelada pelo dom do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Versículo 15: o Senhor dos exércitos os amparará e comerão depois que os tiverem sujeitados às pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. Nós temos aqui uma palavra profunda, uma palavra de revelação. Tantas coisas que nós vivenciamos no Novo Testamento, na história da igreja, que estão aqui profetizadas em Zacarias. Quando nós falamos aqui, o último versículo que nós lemos, há uma celebração, há um louvor. Quando o profeta menciona, porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, é como um salmo, é como um cântico de adoração. Ele está profetizando uma celebração. E o que existe nessa celebração? Que nos versículos anteriores ele está dizendo que vai assumir um contexto mundial, será exaltado em todas as nações, eles serão exaltados na sua terra, haverá um crescimento, haverá um louvor, haverá celebração, haverá uma exaltação, vão tomar conta, vão encher a terra com este momento de vitória, de celebração. Por isso há até um cântico aqui, composto pelo Espírito revelado ao profeta. E veja bem o conteúdo do que está acontecendo nessa palavra profética. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. Então está falando sobre uma nova geração, sobre os jovens, a alegria do jovem, a vida do jovem, os jovens e as donzelas, celebrando com o trigo, que vai simbolizar o pão, e com o mosto, que vai simbolizar o cálice, o vinho. Então ele está falando sobre a ceia do Senhor. Ele está dizendo que esta ceia do Senhor será celebrada em todas as nações. Haverá cânticos de louvor sendo compostos em todas as nações. Nós hoje vivemos um momento de avivamento, de louvor, de celebração contínua a Deus, de alegria. Parece que nós estávamos semeando os cânticos, compondo, cantando, e aquilo estava se formando como que um vulcão dentro de nós, do poder de Deus, da alegria de Deus. E isso está explodindo por todas as nações. Essa é a profecia. Isso já tem acontecido. Nós estamos profetizando que vai acontecer mais, que está acontecendo no norte, nos Estados Unidos, mas que irá acontecer em todas as nações. É isso que nós desejamos, essa é a nossa oração. E aqui está uma profecia. Em Zacarias, muito antes de Cristo, Cristo então nos ensina a celebrar, a estar comemorando, celebrando a passagem da morte para a vida, a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador que chega aqui em Sião, em Jerusalém, montado em um jumentinho, e Ele então celebra a ceia, e Ele diz: tomai, comei deste pão, este é o meu corpo que é dado por vós. E, semelhantemente, também o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto
em memória de mim. Então, esta celebração que Jesus ali instituiu vai tomando toda a terra. E o louvor a Deus vai se espalhando. A celebração da ceia do Senhor vai se espalhando por todas as nações. E há um avivamento